Bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira aqui de muito calor nesse ABC São Paulo, São Caetano do Sul. E hoje nós vamos estar falando de algo muito profundo referente à prosperidade. Quantas coisas nos param referente à prosperidade? A live de hoje é Semeando a Prosperidade. Luto, nutrição e amor. Quantas coisas acabam às vezes nos parando dentro de um sistema? O que acontece? Sentimentos, emoções que nos fazem a não seguir em frente. Nós paramos simplesmente. É o que eu vou estar falando hoje nessa live, abrindo, conversando com Érica Olivieri sobre o luto, o que é? Ela vai contar a história dela, e através da história dela nós vamos olhar para o lado sistêmico, de como que a gente pode, através da constelação sistêmica familiar, através da visão sistêmica, para poder seguir em frente, poder dar um novo rumo, um novo destino às nossas vidas. Como que a gente pode encontrar, semear uma prosperidade, por mais difícil que seja. É muito difícil nós estarmos diante de situações fortes, que apertam o nosso coração, mas mais do que isso, que vai sentir na alma. Essa é a grande diferença. A Érica está chegando aí também agora, Então, a gente compreender como que a gente vai poder nutrir esse amor e que esse amor vai trazer numa prosperidade. Muitas vezes, diante das situações difíceis, nós vemos que nós temos força. É o que essa mulher hoje aqui conosco vai nos contar. Deixa eu chamar ela aqui comigo também. Convidar ela. As pessoas estão começando a entrar. Essa live fica sempre gravada. Meu público sempre assiste depois. E comenta, Lude, eu quero saber da live, o que foi. Muitos me escreveram, Lude, eu quero ver essa live, mas eu não vou conseguir estar presente. Não tem problema, porque a live fica gravada no feed. Seja bem-vinda, Érica. Olha que hoje, eu queria que você se apresentasse. E a gente fala de luto, nutrição, amor. Então, quem é Érica, que hoje vai estar falando conosco sobre a sua história? Isso tem a ver totalmente com a prosperidade, do que a gente busca para nós mesmos, E assim, é algo que me tocou no meu coração, E eu falei assim, não, eu tenho que trazer essa mulher, para que através desta mulher nós também conseguimos entender que a gente pode fazer diferente. Você pode se apresentar e pode dar a sua palavra, por favor, Érica. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, apesar de ser uma situação dolorida, mas que vai trazendo aprendizados e desbloqueando coisas que a gente tem. Bom, você já disse meu nome, eu sou Érica Olivieri, eu tenho 42 anos, tenho um filho de 8, sou casada, mas estou com a Andrea há 18 anos, mais de 18 anos. Então, os filhos foram planejados, O Henrico foi planejado. Trabalho com alimentação saudável também por conta da minha história. O amor, desse vídeo, essa questão de nutrição, ela não começou agora, porque eu me senti muito... Eu estava muito pesada uma época da minha vida, muito pesada mesmo pela minha altura. E eu comecei realmente a rezar, pedir para Deus, falar assim, Deus, eu quero um caminho. E aí eu comecei com coisas mais saudáveis para mim. Começaram a se interessar, porque eu tinha outra profissão, começaram a se interessar, porque viram que eu emagreci, que eu estava mais saudável. E o meu pensamento não era só por mim, era porque eu queria engravidar. E estando mais magra, facilitaria em muitos, na verdade, na vida. Se você está o seu peso ideal ou próximo daquilo, te facilita muito, E para engravidar, com certeza. Então, já começou lá atrás,
né? O Henrico está com 8, mais a gravidez, mais todo o planejamento para ele chegar até aqui. Então, essa questão assim desse amor, dessa nutrição, desse planejamento já vem desde de muito antes e sempre com o apoio da Andréia, que é minha parceira de vida, minha parceira no trabalho do Comida de Verdade, que come, que gosta, que incentiva. Então, isso é muito gratificante, muito feliz para mim. Nossa, que bom. Eu vou começar e até vou falando com ela vai contando a história dela, né? E como ela disse, a história do semeando essa questão de lá de frente, desse cuidar, desse alimentar, dessa nutrição, começou lá atrás. E lá atrás é onde tudo começa, com a nossa família, os nossos pais. Essa é a grande questão que muitas vezes nós somos paralisados, né? Então, se a gente olhar para um ar sistêmico, Érica, eu queria que você falasse para nós, início falando sobre sua família, a família de origem, né? Lógico, a gente conversa antes para poder entender a história dessa mulher. E quando eu converso com essa mulher, uma análise sistêmica, ela entende também vários processos que acontecem na vida dela. Então, por isso que nós resolvemos fazer essa live, diante do que eu trazendo o mês inteiro sobre prosperidade. Então, uma história que sim, um momento difícil, mas eu quero que ela comece iniciando lá atrás, na família de origem. Sentimentos, emoções, e o que isso acontece, e aí ela inicia a história como um todo. Por favor. Você quer falar da minha família, da minha mãe e do meu pai? Isso, Tá. Isso, até porque tem a ver com a nutrição, Érica. Então, a gente começa lá atrás e vem aqui à frente. Tá. Eu tive uma família que era bastante amorosa. Meu pai já é falecido, faleceu quando eu tinha 12 anos. Foi um momento difícil também, porque eu estava sozinha com ele. Então, da infância para adolescência, então eu tive que tomar todas as providências. Então, eu já passei por uma situação assim que não foi fácil. Não foi fácil naquela época, mas foi sendo superada ao longo do tempo. Então, eles se gostavam muito, tanto que a minha mãe não teve outro relacionamento, embora isso nunca fosse. Tem filhos que não gostam, né? Que falam, eu não quero outra pessoa, seja para o pai, seja para a mãe, seja numa separação ou numa viuvez. Nunca foi uma questão, eu tenho um irmão, nunca foi uma questão minha e do meu irmão de proibir, de achar que era ruim. Sempre fui muito quieta, eu sempre fui muito observadora. Eu gostava de falar, mas eu sou quieta às vezes as pessoas me olham, eu tô quietinha porque eu tô observando. E isso eu trago muito da família, de ficar no meu canto. Eu sempre ouvi muito assim, se comporta, não pega fogo, da minha avó. Que queria. Então tem todas essas coisas assim que eu acho que uma das coisas importantes que meu pai me ensinou, sem ter nunca falado nada, foi a questão desta família nuclear, porque ele sempre foi muito querido com a família dele, com a mãe dele e com a família da minha mãe também. Porém, meu pai sempre frisou que a família era ele, minha mãe e meu irmão. Pelo menos assim, até ele ter o convívio com a gente, como eu te disse, ele faleceu com 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, né? E aí, ao longo disso, a vida, eu fui vivendo outras coisas, outras experiências, desde criança na obesidade, fui morar fora, aí foi o grande ápice da obesidade, assim, quando eu fui para lá, mais ou menos, né? Porque aí você se sente sozinho, porque eu fui com a cara e com a coragem, porque nesse ponto eu sou corajosa. Falo, não, vou fazer, tem que fazer, vou testar, né? Então fui. E aí lá me senti bastante sozinha, aproveitei muito, não deixei de aproveitar, mas muitas coisas
como saudável, né, comia as porcarias, mas sempre comi saudável. Então, isso acabou que equilibrou a balança da saúde. Não que a obesidade seja algo bom, mas equilibrou a balança da saúde. Eu nunca fui uma pessoa doente, porque além das porcarias, eu comia coisas boas. Então, aí isso foi uma coisa que foi crescendo de lá. Quando eu voltei de lá, aí eu logo me apaixonei pela Andréia, conheci a Andréia, não tinha um ano que eu estava de volta no Brasil, conheci a Andréia e aí a gente foi desenrolando o nosso relacionamento desde que a gente se conheceu, a gente está junta, lógico, né? Em tudo, respeitando todos os processos que tem que ser respeitados, se conhecer, namorar, depois morar junto, a gente fez esse processo, né? Morar junto, depois. E a gente também só conseguiu casar no civil porque a lei mudou, porque senão nem isso a gente teria conseguido, né? E é importante sim, eu acho que todo mundo que está num relacionamento e que acredita que é firme tem que casar. Não fica enrolando, tem que casar. O papel não é importante, não mudou nada no nosso amor, mas é importante porque representa algo dentro da sociedade. Ótimo. Gente, eu vou fazer agora só um adendo diante do que você falou, porque a gente vai continuar a sua história aí. Então, essa menina, ela fala, ela teve um trauma aos 12 anos de idade. Uma criança que perde um pai aos 12 anos de idade é um trauma. Aí ela fala da questão da obesidade, né? Então, nessa falta de um pai, né? Na questão da busca disso, eu completo na comida, no gostosinho. Você vê que ainda ela come desde sempre comida saudável, mas muitas das vezes ela falava as porcariadas, até quando ela foi viajar. Então, isso a gente reflete nos sentimentos e emoções. Por isso que aqui são mulheres reais. Isso acontece conosco. O que ela está falando é conosco também. Não é só ela. Só que eu estou mostrando para vocês uma visão sistêmica do que acontece conosco nos sentimentos e emoções que nós muitas vezes paramos e há uma grande dificuldade da gente continuar. Então, isso nos mostra do quanto o sistêmico vai interferir na vida dessa pessoa, da vida dessa mulher que hoje traz a história dela. Então, teve a perda, então já começa um luto aí pelo pai, não é? Que foi um trauma lá atrás. Se sente, olha as palavras que ela fala aqui agora no momento. Me sinto sozinha, né? Quando foi viajar também, audaciosa, ela vai, ela determina. Mas não quer dizer que muitas vezes, né, quando eu falo de saúde, ela fala da questão ainda, tanto que hoje é dona da cozinheira da comida de verdade, né? Então a gente está em cima e a gente está embaixo. É a saúde que a gente vê. Uma hora a gente está no alto, uma hora a gente está embaixo. E aí ela fala agora do desenrolar, aí vem para um relacionamento, o quanto que a família é importante para a sociedade. Quando ela quer dizer isso, ela está falando da família dela, da esposa dela, e depois eu quero que você fale do planejamento, e semeando essa prosperidade, o que aconteceu de real da família. Eu quis começar pela família de origem, para as pessoas entenderem que isso começa lá atrás. Toda doença tem um cunho, um trauma infantil. E nós não temos ideia que isso faz parte conosco. Ela lida bem, ela teve que receber que ela fala, eu tive que resolver tudo, porque esteve comigo na minha mão. Ali ela resolveu, mas é como que trabalha esses sentimentos e emoções. E a gente vê a determinação dessa mulher. Né? Então, eu estou trazendo numa visão sistêmica, porque a gente vai começar a entender de uma abertura de consciência do que acontece conosco. Agora eu te dou a voz para você continuar, Érica, e a gente vai intercalando. Tudo bem? Tudo bem. Então, aí a Andréia e eu já estávamos juntas há, acho que uns 9 anos. Aí a lei saiu e aí a gente falou, não, vamos casar. E realmente mudou, porque aí a gente começou a focar mais no nosso relacionamento e um pouco menos na família. Eu falei que o papel não mudou nada no nosso amor, mas mudou muito em questões que estavam ao nosso redor. A gente se envolvia muito com as nossas famílias de origem, tanto ela quanto eu, às vezes deixando de fazer coisas para nós, para fazer para eles. E aí a gente começou a perceber que não, que a gente precisava realmente focar em nós duas. A gente focou, a gente casou no civil, e depois de casar no civil, a gente começou a preparar
a planejar essa questão, porque ser mãe era muito importante para mim. Tanto que uma das primeiras, quando eu comecei a levar, quando a gente começou a levar o relacionamento a sério, eu conversei com a Andréia, eu falei assim, olha, eu quero ter filho, não agora, porque eu comecei o meu relacionamento, eu tinha 24 anos com ela. Eu falei, não agora, mas em algum momento eu quero ter filho. Se você não quiser, eu não vou nem seguir daqui em diante, eu não vou investir num relacionamento, por mais que eu goste de você, se esse parâmetro que é importante na minha vida não for um parâmetro importante para você. Ela falou assim, eu não quero gerar uma criança, mas eu vou cuidar dessa criança como a nossa família. E foi o que aconteceu. A gente começou o planejamento, porque é uma coisa que exige planejamento, exige um acompanhamento médico muito grande, existem muitos exames para ser feitos. A minha questão não é a infertilidade, mesmo assim eles pedem uma bateria enorme de exames, então estava tudo certo, planejamos, funcionou, fiz a inseminação, o Henrico está aí, saudável, inteligente, não é porque é meu filho, não, mas a gente se dedica bastante. Tem várias questões que a gente percebe, assim, que a gente poderia lidar melhor, mas eu acho que toda mãe quer lidar melhor em alguma situação na vida, né? A gente, na minha visão atual, o filho, ele vem reforçar tudo que você tem de bom e tudo que você tem de trauma ou de dificuldade, que às vezes você vê espelhado nele coisas muito minhas ou muito do comportamento da Andréia, né? Então, isso foi uma coisa muito feliz. Funcionou muito bem. Tudo, eu me preparei, como eu disse, eu queria ser mãe, então me preparei muito para esse momento. Estava bem psicologicamente, quis ter meu filho de parto normal, contrariando um monte de médico, fiz o que eu queria e deu tudo certo. E aí, quando o Henrico tinha uns 3 aninhos, mais ou menos, a gente começou a pensar na possibilidade de ter um segundo filho. Ele também começou a pedir, já bem de novinho, ele falava que queria um irmão ou uma irmã. E nessa de, quero um irmão, quero uma irmã, a gente começou a planejar. Como eu falei, né, demanda muito de médico, demanda muito de hospital, começou a pandemia. E a pandemia, ela era uma incógnita. A gente falou, não dá para você ficar indo em médico, sendo que agora os médicos estão todos voltados e ocupados com uma questão que a gente não sabe se é rápida, se vai ser um negócio duradouro, tanto assim que entre tudo, né, até as coisas realmente darem uma normalizada, foi mais de 2 anos. Então, nesses mais de 2 anos, o nosso plano ficou em stand-by. E aí, quando meio que acabou a pandemia, todo mundo sofreu consequências psicológicas, sofreu várias consequências, né? Crianças, não era o caso do Henrico, mas crianças que entraram no primeiro ano, que não sabiam nada, que tiveram que aprender pela tela, eles sofreram grandes consequências, né? Esse isolamento também gerou consequências, porque nós fomos pessoas que respeitamos, né, no limite do que dava, né, uma coisa ou outra, precisava no mercado, uma coisinha, eu continuei trabalhando de casa e entregando as coisas. Então, a gente desestabilizou em muitos aspectos, inclusive financeiro. E aí você fala, agora, você precisa... Então, assim, o tempo foi passando. E eu me acho super jovem, eu tenho muita energia, eu me cuido bastante, né? Eu tive aquela questão com a obesidade, consegui reverter e tudo mais, mas eu já estava com 40 anos, né? Quando a gente falou assim, agora vamos mesmo, né? Ver.
e começamos a programar novamente essa questão, porque aí o Henrico estava bem, né? Irmão, eu vou pedir para o Papai Noel, e tudo era o irmão, já tinha já tinha nome, né? Principalmente para a menina, muito antes de eu engravidar, já tinha um nome escolhido. E aí começamos os procedimentos, e aí eu engravidei. Pela segunda vez, eu engravidei em outubro do ano passado. E aí, quando foi no finalzinho de novembro, eu perdi a bebezinha, que é a que eu falei que já tinha nome, que se chamava já o Henrico, e todos nós já tínhamos escolhidos, que se chamaria Tarsila. Então, aí, nessa situação, ela se foi um choque, porque você não espera, né? Ainda mais um bebê programado. Não que os outros as pessoas esperem, não é isso que eu estou falando. Mas um bebê que tem toda uma programação, você está na expectativa, você. Né, e a gente estava se resguardando aí de não contar para as pessoas, a gente prefere esperar, até por recomendação médica, por crenças nossas, de esperar passar 3 meses, como a gente fez com o Henrico, né? A gente esperou passar 3 meses, então a gente iria contar agora em janeiro, né, que passou, mas aí ela resolveu ir antes, alguns dias depois do meu aniversário, e foi isso. A bebê se foi. É difícil a história dela, a perda de um filho, né? Quanto tempo você estava de gravidez, Érica? 2 meses. 2 meses, ela estava com 2 meses. Para uma pessoa que se planeja, um casal que se planeja, é muito difícil. Ela teve um aborto espontâneo. E até chego a conversar com ela, aí a gente vai falar do sistêmico, né, perante aí, você vê que no início ela fala, as nossas famílias, a gente sempre preocupada com as nossas famílias, e muitas das vezes a gente esquece da gente. Né? Outra coisa que ela levanta dentro do ponto, a gente olhar para o sistêmico, meu filho pedindo, então é algo que ali essa mãe já tinha um sonho dentro de si, isso vem dentro da alma, tanto que ela já, quando fala para a parceira, ela já fala, você realmente quer também um filho, senão eu não vou ficar com você. Isso é a maior atitude que eu vejo, né, de amor, porque na verdade cada um tem os seus objetivos. Muitas vezes nós paramos porque nós acabamos concedendo o que o outro deseja e não o que realmente a gente deseja. Por isso que isso daí, se a gente olhar numa visão sistêmica, eu já tive mais que um caso, né, olha só agora ela enfrentando essa questão de uma perda de um filho, um luto, de quanto que essa mulher se preparou. Porque, afinal de contas, é uma inseminação. Então, é algo muito mais trabalhoso para essa mulher. Eu quero até que você me fale de sentimentos e emoções. O que acontece com a mulher aqui dentro? E você vê que a mesma situação. Imagine agora perder um filho. Um aborto espontâneo foi quando eu fiz a pergunta para ela, quando nós conversamos. Como que ela estava naquele momento de vida na qual ela teve a perda da criança, né? Como que você estava nesse momento, Érica? Então, o ano passado foi um ano que muitas oportunidades surgiram dentro no Comida de Verdade. Na verdade, eu estava mais ou menos no lugar certo, na hora certa, e eu falei que eu sou muito observadora, mas às vezes eu estou mais introspectiva, mas no geral eu falo bastante, eu me comunico bem. Então, de me comunicar com as pessoas, um cara falou, nossa, eu faço isso da vida e não sei o quê. Eu falei, não, vamos... E ele me deu uma proposta para ir no estabelecimento dele apresentar meu produto lá. Isso foi em final de agosto, começo de setembro. Aí, em setembro eu preparei tudo, fui para lá. E aí deu um boom de vendas, assim. Então eu estava trabalhando muito, já me preparando para festas de final de ano, para eventos de final de ano, porque principalmente eu falo que eu faço comida de verdade, e tem muita gente que ainda nem sabe direito o que é comida de verdade, mas a comida de verdade é comida gostosa, só que é feita com ingredientes 100% naturais. Né? O pessoal fala, é para emagrecer. Não, é lógico, para mim serviu para isso, mas não é necessariamente só esse o foco do comida de verdade. Então, muita gente
pede para lembrancinha de final de ano, e eu tenho uma cliente recorrente que ela tem determinadas limitações alimentares, restrições alimentares, e ela mora no exterior. Então, há vários anos que ela vem e eu preparo tudo para ela para o tempo que ela vai ficar no Brasil. Em umas 2, 3 semanas, dependendo do ano, né? Então é muito. E ela sempre pega tipo dia 23 ou 24 de dezembro. Então eu tava já me preparando para isso, porque ela já tinha feito o pedido também em setembro. Então eu tava assim, além dos preparativos para engravidar, né? Porque em setembro já estava chegando bem perto. Eu estava na pegada e trabalhava para esse local onde eu apresento meu produto. Eu precisava chegar muito cedo, então às vezes eu produzia até meia-noite, 5 horas da manhã eu estava acordada para ir para lá. Então eu estava nessa pegada de trabalho. Eu trabalho com muita alegria, com muito amor, porque eu amo o que eu faço. Eu amo quando alguém fala assim, isso está muito gostoso, não pelo elogio, não é só pelo elogio, é para saber que uma coisa que eu fiz pensando em mim, na minha saúde, também repercutiu de uma maneira positiva na saúde de outras pessoas, ou que não seja na saúde, em alguma questão afetiva, na alegria de falar assim, isso é muito gostoso. Então, eu estava nessa pegada. Aí estava trabalhando pra caramba, fiz o procedimento, e aí engravidei. E continuei fazendo tudo com liberação médica, claro, né? Mudei o meu treino na academia para um treino adaptado. Eu não sou uma pessoa de beber, mas eu gosto de dividir uma garrafinha de vinho bebendo com a Andrea, comendo uma pizza que eu mesma faço no sábado à noite, que era o máximo que a gente bebia. Então, nem isso mais. Café eu parei de tomar já antes, porque falam que dá algumas café, chocolate, um monte de coisa eu já me preparei, porque eu falei, eu quero que o objetivo seja concretizado, que era engravidar, por conta de todo esse processo. Então, eu estava fazendo um monte de coisa, engravidei e continuei fazendo um monte de coisa. Então, por isso que eu falei, né? Lógico que ninguém espera, é uma coisa assim, é muito mais comum do que eu imaginava, porque quando eu postei, demorou um tempo, né? A Ludmilla foi uma das que ficou sabendo no mesmo dia do que aconteceu, porque justamente tinha um piquenique energético que a gente tinha combinado que eu ia, e aí aconteceu tudo isso, eu não tive tempo de produzir nada, e nem tinha cabeça, nem tinha nada. Eu falei, eu conheço a Ludmilla, sei que ela trabalha com constelação, quer dizer, a Ludmilla, ela é uma parente distante, mas é uma parente. A gente está aí em algum... então, ela acabou sabendo no mesmo dia que aconteceu, eu acabei falando, olha, não vou poder ir. Eu avisei que eu não iria. Aí a gente conversou e depois eu falei, eu não vou porque aconteceu isso. Eu estava grávida, ninguém sabia, e aí o bebê se foi, e aí eu tive que reorganizar. Aí nesse tempo aí foi realmente um tempo de luto e de reorganização da minha vida, né, em muitos aspectos. Embora eu não tenha... É muito complexo essa questão de... É um sentimento muito forte. Tem horas que você fala assim, eu acho que eu não vou parar de chorar nunca na vida. Sim. Mas depois você acalma o coração e eu não me deixei abater. A Andrea falou, Érica, você é muito forte, porque você não parou Eu diminuí o ritmo, parei a academia, eu tive deficiência de ferro, tive que suplementar, então teve um monte de questões que não foram só emocionais, né? Afeta muito a parte física, então tinha dias que nem ficar de pé, por exemplo, eu conseguia de fraqueza mesmo, a gente sente aí perder muito sangue, né? Sentir uma fraqueza, e então aí eu fui, não no mesmo ritmo, mas falei, não vou me entregar. Continuei trabalhando bem devagar, foram as coisas se organizando no final do ano, e aí fui me
estudando, né? Tenho a minha fé, acredito em Deus, entendo um pouco de constelação e tenho o teu suporte, tem tudo que você posta e tudo que a gente pode acessar. Então, a gente também conversou em mais de um momento sobre essa situação. Uma das coisas assim muito importantes que eu senti, num primeiro momento, eu não queria conversar com ninguém, só com a Andréia. Não queria falar com ninguém. Quer dizer, com o André e com o Henrico. Que foi um choque para ele, porque ele queria muito a gravidez. E ele falava, o bebê tá aí. E quando eu já estava grávida, mas ele não sabia, ele falava, eu sei que o bebê tá aí. E a gente não tinha falado nada para ele. E ele falava que ele sabia, ele colocava a cabeça. Eu postei recentemente um vídeo no Instagram que ele fala, cadê o bebê? E eu já estava grávida naquele vídeo. Que ele sabia, no coração dele, no espírito dele, ele sabia que aquele bebê estava ali. E quando a gente contou para ele, foi muito pesado. Então vamos pontuar o que a Érica está falando para a gente entender na visão sistêmica, gente. Essa mulher teve um aborto espontâneo. Na verdade, no meu trabalho não existe aborto espontâneo. É antes você do que eu. Às vezes pode ter uma normalidade, tanto que ela chega a conversar comigo. O médico falou que aparentemente estava tudo ok, né, com o bebê, e o corpo acabou, não ficou segurando esse bebê. Mas lá na questão desse corpo, vamos falar no físico, né? É registrado essa perda desse bebê. Lá naquele útero é gravado isso. Então, se futuramente, quando ela pensar em ter filho, vai ser um próximo filho. Então, ela vai olhar para tudo isso. E ela fala do irmão, né? Mas o que a gente fala do irmão? Eu acolho esse aborto. Se eu perguntar para a Érica, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Um eu tenho, né, que está aí com 8 anos, Henrique, e o outro eu perdi. Eu tive um aborto espontâneo. É que eu estou falando na visão sistêmica. Então, o que acontece? Há uma questão que essa mulher luta com ela. Questões psicológicas, emocionais, físicas, fisiológicas. Você vê que ela fala que ela perde muito, que perdeu muito sangue. A questão o quanto envolve numa mulher, numa questão de ir à frente, de querer ter um filho. Por isso que a live foi semeando a prosperidade, luto, nutrição e amor. E o quanto essa família, para ir à frente, precisa seguir. E não é que ela está feliz, ainda é até difícil, ela quase chora na hora de falar dessa perda desse luto. Mas é como ela encara tudo isso. Em ter recebido a Tarsila, sim, ela teve durante um tempo com ela e foi embora. Então, é uma aceitação, por mais difícil que seja, né, que foi muito difícil, porque é algo que planejou, algo que sonhou, algo que queria estar presente nesta família. E foi embora. E da visão de que todos se completaram no sentido de uma união da família. Tanto que ela fala, no princípio eu não queria falar para ninguém. Só eu, meu filho e a minha esposa. Então, é essa questão que a gente fala de família. Quantos desafios, medos, e muitas vezes as pessoas não entendem. Aí falam, nossa, como você foi forte. A própria esposa chega e fala. Mas é um sentido de como que essa alma se encontra. E é uma união, né, de que tudo isso. Tanto que, aí eu vou te trazer o que você me disse, um dia antes dessa mulher ter, né, essa questão de ter esse aborto, que teve esse aborto espontâneo, que o corpo não segurou a criança e a criança foi embora, ela tem ultrassom, ela é presenteada, né? Então eu queria que você contasse essa história. É que eu quero mostrar para as pessoas aqui que é o meio. O irmão mesmo já falava, mamãe, você teve um bebê na barriga. O que eu quero dizer para vocês? A nossa alma já sabe de tudo dentro de nós. E há uma conexão entre irmãos. Isso é um contexto de família, daquilo que se vê, né? Ele também foi gerado de uma inseminação. Eu cheguei a pegar esse bebezinho lindo aí, logo no início, né, recém-nascido, né? Eu tive esse prazer também de estar junto com ela. A gente é prima, mas a gente se vê pouco devido à correria do dia a dia. Mas eu sei que eu tenho um carinho enorme para essa mulher e admiro essa mulher. E trago uma visão sistêmica. Não é que é o quê? De como que nós,
Diante a um luto, podemos fazer diferente multiplicando tudo isso. É o que ela fala de nutrição, né? Se a gente for olhar para todo esse contexto, né, é um nutrir dentro de nós. Uma mãe, ela vem a nutrir essa criança e de repente ela não tem mais isso com ela, né? Então, para olhar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, olha, ela tá bem, mas ninguém sabe por detrás, né, de sentimentos e emoções. É que eu estou explicando para vocês que se passa por um luto, ou se tem alguma mulher que passou por isso, a história dela. Depois, quando ela publica a história dela, e ela acha, a gente sempre acha que a nossa história, que não vai ter outras histórias, ou uma outra aqui, que ela se admira com várias questões, vários depoimentos de várias mulheres que entram em contato com ela. Aí também eu queria que você falasse isso também a nós, por favor. Até para as pessoas entenderem como é esse momento dessa mulher. Então, você pediu primeiro para eu contar a história do coração, né? Eu tive uma questão problemática no agendamento e aí eu precisei resolver. Isso foi um dia antes a Tarsila se foi dia 29 de novembro, e no dia 28 eu falei, eu vou resolver isso, porque senão eu não vou conseguir fazer o ultrassom do primeiro trimestre, que é super importante. Falei, então eu vou resolver isso hoje, porque aí depois ia vir final de semana, eu ia ter o piquenique energético, falei, vou resolver agora. Aí peguei a quinta-feira e fui. Ah, fui lá, estava tentando resolver, fui num lugar, fui no outro, voltei para o lugar onde me atendem. E a enfermeira que estava seguindo com o meu pré-natal, ela falou assim: quanto você espera para ter certeza da data, para ver se deu certo a marcação antes de terminar o primeiro trimestre? Você não quer ouvir o coração do seu bebê? Eu falei, mas é claro que eu quero. Eu falei, eu posso gravar? Porque não é todo local que deixa você gravar, né? Aí ela falou, claro que pode. Então eu tive eu tenho o registro das batidas do coração da Tarsila, um dia antes dela ir, e também não tinha mostrado, né? Aqui, só para a Andréia, né? Não tinha mostrado para o Henrique. Depois eu mostrei para ele, e aí de vez em quando ele pede para ver, né, esse vídeo, né? Mais para ouvir, porque a imagem mesmo não tem nada, né? E aí você falou, quantos filhos você tem? Eu tenho dois. E quando eu sempre, desde que a Tarsila estava na barriga, eu tenho dois, independente dela não ter chegado aqui de outra maneira. E aí, quando eu perdi o bebê, eu comecei a pensar, eu quero algo que seja, que eu vou linkar até com a história do que eu publiquei, né? Eu quero algo, se ela tivesse aqui, ela ia ocupar um espaço dentro da nossa casa. E aí eu falei assim, eu quero ter algo que represente não ela, mas o espaço que ela ia ocupar, né? Que ela se fizesse presente de alguma forma. E aí eu conheço uma pessoa que a mãe dela faz esses de crochê, a gente definiu que seria um girassol e aí mandei mensagem para ela. Eu falei, olha, eu sei que é final de ano, que é Natal, que a sua mãe deve estar na super correria para atender um monte de gente, mas se a sua mãe puder fazer, é um girassol, eu vou te mandar a foto, tá. E eu falei assim, eu vou te explicar o motivo, porque eu queria, se ela puder fazer rápido, contei para ela, eu falei assim, olha, eu tive uma perda e tal. Aí a pessoa fala, eu perdi três. Aí ela se conectou com a minha história e 2 dias depois estava pronta, até trouxe para mostrar. E foi o que eu postei nas redes sociais quando eu falei sobre a Tarsila. Então ela até veio aqui, porque eu a conheço, a gente estudou junto há anos atrás. E aí ela veio aqui e ela falou, quero te dar um abraço. Então, assim, saber que ela e o marido também passaram por isso 3 vezes. E aí foi o que você falou. Quando eu publiquei a história, tinha algumas histórias que eu já conhecia.
gente que fez fertilização e o bebê não vingou, então é considerado um bebê. E a pessoa entende dessa forma. Uma pessoa ou outra que eu já sabia que tiveram perdas, né? Tem gente que tem uma maior intimidade, tem gente que não tem, então assim, a pessoa vai te contando o que convém, né? Tem gente que eu participei ativamente, né, dessa recuperação, que aí eu comecei a permitir que algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas fizessem parte disso comigo, e essas pessoas me ajudaram muito, algumas na parte física, outras na parte emocional, outras até uma mulher super importante da minha vida, com essa visão já de ter perdido recentemente o dela também, há poucos meses. Aí eu publiquei, passou um tempo, eu me senti confortável para falar que eu tive a Tarsila, que ela veio, só que ela resolveu partir uns dias depois do meu aniversário. E aí muitas mulheres começaram a escrever para mim, né, nas redes sociais, falando que elas tiveram. Perdi meus gêmeos. Eu entendo o que você está passando. Gente que conhece de constelação, gente que não conhece. E aí você fala assim, gente, é muita gente. Você nem imagina, né, que tem tanta gente que passa por isso que também apesar de, como eu te disse, é uma história dolorida, no geral, é uma história que eu estou passando da melhor maneira possível, só que não significa que ela não dói, não significa que não entristece de vez em quando. E aí poder eu trocar com essas pessoas, e essas pessoas poderem também falar, olha, eu passei por isso, não é fácil, nunca vai esquecer, e realmente não. Por isso que eu falei, desde o princípio, desde que eu engravidei, no meu caso é muito, apesar que a inseminação coloca e aí você tem que esperar o tempo para saber se tá, né? A fertilização já é outra coisa, né? São duas situações diferentes, né? Então foi isso, foi receber das pessoas carinho e acolhimento na maior parte do tempo, tá? Eu recebi carinho e acolhimento tanto de pessoas que me conhecem como de pessoas que não me conhecem. Mas também recebi carinho e acolhimento da parte médica e também recebi muitas questões, assim, né? Quando eu estava me preparando para engravidar, a médica que fez um dos ultrassom, ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, na época eu estava com 41. Aí ela falou assim, você quer engravidar? Você é louca. Não sei se eu tinha 40 ou 41 anos. Né? Então, é um comentário totalmente desnecessário, como eu te contei, você já falou aqui, que já olharam para mim e falaram, mas você está muito bem para quem perdeu um bebê, nem parece que perdeu o bebê, mas em que posição que essa pessoa quer me colocar? Já é triste o suficiente. E eu já tenho um filho vivo, que eu tenho que cuidar e que eu tenho que demandar atenção e eu tenho atividades para fazer com ele. Eu tenho uma esposa e essas pessoas estão aqui comigo, também passando por essa situação e estão aqui comigo. Se por algum motivo que agora a gente vai aos poucos, né, entendendo os propósitos disso, a Tarsila não pôde vir, eu vou sentir sim dela não ter vindo. Lógico que você fala assim, queria saber como era. E você quer, claro que você quer. Você quer pegar no colo, você quer amamentar, você quer ver crescer, como eu vi com meu filho. Mas não aconteceu. E aí as pessoas ficam muito bem. Eu tô bem na medida do possível, do que eu consigo. Tô feliz, continuei trabalhando, tô feliz com o que eu tenho. Agora, com essa família que eu já tenho, que a Tarsila faz parte de um jeito diferente. Ótimo, parabéns, mulher. O que ela evidencia nessa história? Por isso que eu falo, quando a gente fala no sistêmico, quanto que as pessoas nos julgam? Nos julgam. Essa é a palavra. Quando eles falam para você, você está feliz, está muito bem para quem está julgando. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém sabe o que passa por detrás de nós.
Outro ponto interessante é como você, por isso que é o título da live novamente, Semeando a Prosperidade, Luto, Nutrição e Amor. Como essa mulher, perante um luto, está contando a nós que ela o quê? Ela faz uma nutrição, ela continua no trabalho dela, ela continua isso. Mas a menina sempre vai existir conosco na família. Isso é constelação, quando todos são incluídos dentro do sistema. Né? Porque quando a gente está uma exclusão, há uma compensação. E aqui não. Então, quando a gente entende isso e a gente abraça isso dentro do nosso coração, é assim que ela vai em paz. E vai poder continuar o que ela está fazendo, né? Que é a comida de verdade. São maravilhosos os pães, as comidas. Eu adoro o homem biscoito, né? Esse homem biscoito dela é maravilhoso. É a comida de verdade, realmente, mulheres. É o que faz a diferença. Mas o que ela faz? Por isso que é luto, nutrição e amor. O que ela mais sabe fazer é cozinhar com amor. E aí ela vai colocar essa questão do luto naquilo do amor do que a melhor ela sabe fazer. Que é cuidar da família dela, cuidar do filho dela e principalmente na questão profissional, né? E aí ela vai poder continuar e seguir em frente. Por isso que parece que diante do luto a gente não tem prosperidade, mas a gente tem. Quantos amigos vieram e abraçaram a rede de apoio dela? Acho que até você colocou um vídeo de mãos, né? Né? As pessoas que estiveram presentes naquele momento, eu pedi para ou mandarem foto, porque tem gente que mora no exterior, mas quem eu consegui fotografar junto, ou quem eu não consegui me mandou a foto, porque naquele momento foram pessoas que colaboraram, que eu compartilhei a história antecipadamente e que colaboraram comigo. Então, isso que representa a prosperidade. Então, nós podemos estar muitas vezes de frente com o mundo, mas é a forma de comportamentos e atitudes que essa pessoa vai ter que ela vai virar a chave. E é o que acontece com essa mulher. Por isso que eu quis trazer ela como exemplo de vida, já que eu estou falando da prosperidade, é a perda de um filho, gente. Acho que uma das coisas principais, né, que eu até falo, eu lembro da minha avó, até você falando isso, ela falou assim, Lud, o sentido da vida é nós irmos primeiros e depois nossos filhos. É muito difícil a dor da perda de um filho. Então, isso para uma mulher é muito grande, porque nós estamos aqui para gestar, para gerar essa criança. E isso, ao meio do caminho, foi cortado esse sonho. Mas ela pôde como nutrir, aí é que está a questão do título da live, e transformar isso em um amor. Vai se trabalhar isso com o tempo? Vai, é como ela está, é que é muito recente, gente. Hoje a gente está no dia 4 de fevereiro. Essa criança teve uma perda agora em novembro, 29 de novembro. Mas eu estou mostrando para vocês que mesmo diante de um luto, é a forma de mudanças de atitudes e comportamentos, de como a gente pode fazer diferente, de como que a gente pode seguir à frente. Por isso que a gente não sabe o que, porquê, pelo que você passa. Eu estou cada vez mais abrindo para um público de mulheres, trazendo mais mulheres, para que elas saibam, né, ter essa autonomia, esse amor próprio. Aí a gente fala do amor próprio, a gente vai evidenciar também com essa mulher, né, que ela fala da alimentação, de quanto ela pode, de quanto é isso. Ela também sabe, a gente sabe que o que é certo é errado. A gente tem essa consciência, mas tem a consciência espiritual, que faz um plano maior, né, e a consciência kármica que traz da família. Ela fala, ela é obesa. Já desde pequeno, com certeza, na sua família, eles te davam refrigerante. E às vezes é difícil a gente sair de uma lealdade lá de trás. Se o meu pai e minha mãe bebem, o meu pai e minha mãe comem isso, X, Y, Z, por que eu vou fazer diferente? Mesmo que o médico fale para mim que não é para comer. Entende? Então, inconscientemente. E por isso que eu estou aqui trazendo vários aspectos, olhando pela visão sistêmica dessa mulher. Tanto que essa mulher vai estar no nosso piquenique energético agora, sábado que vem, dia 8 de fevereiro, abraçando também outras mulheres comigo, trazendo comida de, né, para que essas mulheres olham que existe um caminho. Nós vamos trabalhar nesse desde respiração, do pranayama, nós vamos trabalhar as pernas energéticas, a prosperidade vai te ajudar muito, Érica. Não só você, mas como a todas. Divórcio energético, soltar as energias negativas do que se ficou dentro de um processo.
Nossa, Lud, o divórcio energético eu posso fazer até com Deus, por exemplo. Eu prometi lá que eu tinha que doar tudo e aí o dinheiro não fica, nada fica, né? Então, não, é como uma crença, né? Às vezes colocam crenças na gente, a gente faz promessas que a gente não tem ideia do que realmente está repercutindo dentro de nós. Então, é nesse sentido que a gente vem. E eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para esse público de mulheres. Eu sei que você vai estar lá conosco sábado, né? Dia 8 às 14h30 lá no Piquenique Energético, mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem perante a tudo isso que você passou. Lindo todo o processo, né? Você vai falar, porque a forma, o comportamento, a atitude que você teve de levar a sua vida à frente. Pois você tem uma família, você tem um filho, você tem uma esposa, né? E tem a sua família ao redor, lógico, os amigos e assim por diante. Então, há uma continuidade, não se parou aqui. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem. Olha, o que eu aprendi, eu acho que de mais importante nesse processo todo foi que a gente sempre acha que a gente às vezes acha que não consegue, que não vai dar conta, que não sabe o suficiente. Eu já passei muito por isso. Mas depois que você passa por isso, por uma situação dessa, que pode ser não só a perda de um filho, né? Pode ser outras coisas. No meu caso, eu acho sim que, pela ordem natural, eu acho que é uma dor muito grande. Mas hoje eu olho para mim, mesmo ainda em recuperação de vários aspectos, eu percebi que eu sou muito mais forte e resiliente do que eu imaginava. De olhar para mim e falar, puxa, passei, tô passando, né? Não, não é passei. Nunca vai ser esquecida, a gente vai sempre lembrar, mas André e eu, a gente conversou sobre uma saudade boa, né? De ter uma saudade boa. Então é isso, eu acho que olhar para a perda como uma saudade boa, né? Falar assim, naquele tempo que esteve lá, foi ótimo. Né? Foi o tempo que eu precisei, que ela precisou, que a minha família precisou por algum motivo. Mas, apesar de estar emocionada, eu me considero mais forte, mais resiliente do que eu imaginei na minha vida toda. Então é isso. Obrigada. Acho que para você acreditar que você pode, porque a gente pode. É que a gente às vezes se deixa levar por alguma coisa que acontece. Aí essas situações tristes às vezes derrubam mesmo as pessoas. Não é fácil. Então, por isso que eu falei, eu acho que todo mundo tem um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de resiliência, mais do que elas conseguem imaginar. E se eu pudesse dar um conselho, que foi uma coisa que eu fiz para alguém que passa por qualquer tipo de luto, é não se entregar. Não precisa virar louca de ir trabalhar, fazer tudo, porque o luto exige, principalmente no meu caso, que exigiu coisas físicas, né? Mas mesmo para quem não exige nenhuma situação física, não se entrega, né? Porque aí, se você não se entrega, as coisas vão voltando a uma certa normalidade. Então é isso, força, resiliência e acreditar em si mesmo que as coisas vão se encaixando. Fechando essa live diante daquilo que você está falando, a Tarsila só está em outra dimensão. E vai que nem quando nós temos irmãos que moramos no exterior, ainda no mesmo país, né? Lá, o luto parte do processo de cura. Parabéns. Isso mesmo. E é a mesma coisa, né? Nós gostaríamos de estar juntos, mas eles estão lá. É a mesma coisa, isso está em outra dimensão. A gente agradece a tudo que foi, a tudo que o tempo que esteve na nossa vida. Como você disse, não é só o luto. Aqui a gente hoje veio contar a história da perda, né, de um bebê. Mas pode ser a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento amoroso, né? Ou tantas outras coisas. Hoje eu até coloquei, porque eu estou atendendo pessoas que vêm até na questão, quando a gente vai em algo maior ainda, como um suicídio.
Então, quanto isso dentro de uma depressão, e você está sabendo lidar de uma forma de se trabalhar, isso daí envolve. E a gente fala dessa mãe, né? Acho que o maior exemplo que nós temos é Maria, a mãe de todos. Então, você com certeza, é o que eu acredito, tá, Érica? Né? É a mãe de todos, e aí simbolizada nessa mãe, eu vejo você também, como todas nós também somos mãe, para poderem ir em frente. Olha o que as mulheres estão fazendo. Aprendendo a ter força de deixar ir com a mesma força do amor de deixar vir. Olha que o Cleide escreveu. Força, siga em frente, isso mesmo. E foi, foram maravilhosos, muita força sempre. Porque ela quer dizer que não, vocês foram maravilhosos, muita força. Eu tenho que trazer essa força para vocês. É na alma que eu acredito, é nesse processo que eu acredito nessa mulher que está aqui na minha frente. Eu a trouxe pelo quê? Pelo que ela faz de melhor, porque o que é com amor. Então, se a gente poder trazer um pouquinho de cada um com amor, é o que vai fazer a diferença. O diferente, uma palavra tão pequena, com significado tão grande. Parabéns, mulher, por ter se colocado. Parabéns por ter vindo contar essa história para nós. E poder dar força a outras mulheres, a outras pessoas. Ó. Muito boa a conversa, é importante para todos. Com certeza, Mônica, é o que vai fazer a diferença do que nós estamos aqui hoje. É uma honra que te agradeço e te recebo nesse amor. E Tarsilo, toda a tua família. E vamos estar comigo no sábado. Tá? Gratidão e live, gente. Com muito amor. Gratidão. Obrigada.